Pois é, nada como um diálogo, né, doutor Maia? Mas aí é basicamente o diálogo. Tu vê que no início agora, essa primeira que se apresentou, ela chegou lá para ele e disse, olha, eu não sei porquê, mas eu não te suporto, eu sinto um cheiro ruim em ti. E olha o que ele disse. Mas, querida, então vamos ver por que que tu está fazendo isso ou sentindo isso, vamos fazer uma terapia, vamos conversar. Eu nunca imaginei ficar longe de ti. Olha só o diálogo afetivo que se formou e invadiu ela a ponto de chorar. Então tu vê que esse diálogo afetivo, onde eu sou verdadeiro e me coloco, tem um valor incrível, né, Beatriz? Pois é. Mas é que interessante que a gente, quanto mais íntimo, geralmente você acaba perdendo a capacidade do diálogo, né? Pois aí é que tá, pois é por isso que a pergunta também do, como é o nome dele, o que perguntou sobre o amor. Não, ele não deu nome. Não, não, esse que pergunta sempre para Oh, o mim aqui. Ricardo. Ah, o Ricardo. O Ricardo trouxe a vivência da paixão. Quer dizer, nós estamos preparados para viver intensamente uma paixão. Quando a paixão desaparece ou começa a sumir, que é ali pelos de 3 meses a 3, 4 anos, nós temos que conviver com o outro como realmente o outro é. E conviver com os desejos reais, egoísticos, que podem me habitar em relação ao outro. Se eu não consigo entender isso agora através de diálogos afetivos, de companheirismo, de acordos, eu começo a entrar no inferno de que o inferno são os outros. Quer dizer, te lembra daquele caso que ele disse assim, eu teve já 4 mulheres e o grande problema são elas. Até que ele disse assim, puxa vida, eu me dei conta que o problema pode ser eu. Ah, muito bom. Então, né? o insight aí é fantástico, né? Sim. Mas é bem como tu disse, tem que haver conversas afetivas reais. Eu tenho que me expressar o que eu sinto, independente do que o outro vai pensar, ou dizer, ou viver. Senão eu não consigo viver bem com ninguém. Isso me fez lembrar de uma piada, doutor Maia. Qual? O camarada primeiro ficou em volta, namorou e tal, até que chegou para a moça e disse, vamos casar. Então vamos. Aí casaram. Aí quando chegou na noite de núpcias, ele passou para ela, disse, olha, eu vou te passar quais são os meus hábitos, né? Eu, na segunda-feira, eu tenho um futebolzinho até 9 horas da noite, mais ou menos. Eu vou chegar em casa perto de 10 horas. Ela disse, como assim? A gente sempre saía para jantar, para ficar junto. Não, mas agora nós estamos casados. Eu vou voltar à minha rotina. Ah, tá. E na terça-feira? Terça-feira eu vou jantar com a minha mãe. Todas as terças-feiras. Poxa, mas a gente sempre saía, ia num cineminha, num motel e tal. Não, agora a gente está casado, né? Outro papo. Tá. Na quarta-feira, então. Não, na quarta-feira eu tenho um carteado. Eu vou chegar em casa perto de 9h30, 10 horas. Não te preocupa, porque eu não vou sair com mulher. Eu tenho um carteado com os amigos. Ela, tá. E eu, não, tu fica aqui, cuida da casa e me espera e tal, né? Disse, mas a gente sempre saía, ia num barzinho, tomava um chopp, depois um motelzinho. Disse, não, agora a gente está casado e tal. Ah, tá. E na quinta-feira, então? Não, na quinta-feira nós temos reunião de pauta, né? No final da tarde, então a gente vai até 10 horas, a gente faz lá tudo que saiu errado na semana, a gente discute e tal, é a pior noite, quinta-feira é a pior noite. Mas a gente sempre saía, quando a gente estava namorando, mas tem que entender, meu amor, agora é outro patamar, a gente está casado. Mas eu me acostumei. Não, mas presta atenção. Ah, então tá. E na sexta, então? Vamos sair na sexta? Não. Na sexta-feira eu trabalho num serviço voluntário, numa ONG. E eu saio do trabalho e vou para lá. Eu vou chegar em casa mais ou menos lá pelas 10 horas.
É que nós temos que ter vida própria. Tu pode fazer o que tu quiser, eu vou fazer o que eu sempre fiz. E no sábado, então? No sábado, pelo amor de Deus. Sábado eu vou ver o meu futebol, né? Não tem papo, vou ver o meu futebol. E no domingo? Domingo a gente vai almoçar lá na mãe, aí dorme por lá, de tardezinha a gente acorda, fica pra janta e voltamos para casa lá pelas 11 horas. Ela disse, é sério? Ele disse, não, é tudo isso. Ah, tá. Daí ele deu uma volta, voltou, e tu? O que tu vai fazer? Ela disse, olha, eu me acostumei com a nossa rotina de namorados, então aqui em casa, todos os dias às 7 horas vai ter sexo. Com quem? Perfeito, né? Brigar pra quê, né? Agora tu falou assim, eu me lembrei de uma novela que ela descobriu depois de 8 anos que o marido traía, e aí ela disse assim, opa, conseguiu que ele contasse, mas 8 anos depois, e o relacionamento é muito bom, né? Aí ela disse, então eu tenho direito a uma night. Como direito a uma night? Não, eu tenho direito a uma night com alguém para compensar o que tu fez comigo. Esses 30 Pronto. Anos. Aí sim. Claro que isso é tudo piada, né? Na vida real. É tudo piada, mas tu vê que são situações assim que realmente, o que eu estou fazendo casada contigo? Sim. Acabou, porque, né? Então, enquanto estava namorando, era aquele, né, arrastar de asas. Então agora a gente vai fazer sexo, acontecer, sexo. Né? E depois agora eu me solta. lembrei de uma outra situação, esse é um exemplo assim, sucinto de um caso de terapêutico, que ela é uma pessoa bonita, de 30 e poucos anos, que sempre teve amores fusionais e agora está se dando conta que é um exagero, que fica muito mal, quer até morrer. E agora surgiu uma pessoa que fez, como ela é médica, a pessoa essa seguiu nas redes sociais, se aproximou dela através de uma consulta e depois disse que realmente usou a consulta para conhecê-la e que agora queria conhecer, jantar com ela. Aí ela recebe ele, o cara de uns 30 e poucos anos, numa Mercedes, levando no restaurante mais caro da cidade, dizendo para ela que já foi casado, que agora está separado, é dono de uma empresa e que quer uma vida familiar, filhos, e não vai levá-la para a cama como se fosse mais uma, e que quer começar um relacionamento absolutamente maravilhoso para casar, para ter filhos, para família. Aí o que ela pergunta para mim, mas e ela já ficou encantada com tudo isso, porque, de novo, vai ser a maravilha. Aí o que eu sugeri é o seguinte, antes de entrar nessa situação que tem uma semana, tu fica uma repórter investigativa. Com quem ele casou, se ele é dono mesmo da empresa, se a Mercedes é dele, da onde ele veio, quem é ele. Investigar tudo para ver se isso não é uma conquista barata, em que apenas ele quer um relacionamento, mas que tu sabe que toda mulher que é servida com esse prato fica imediatamente encantada, né? Sim. Então tu vê como as coisas podem ser absolutamente maravilhosas e breve uma desilusão. Mas sabe que eu vejo assim, pessoalmente, relacionamento entre duas pessoas como uma espécie de... Sabe, orquídea, samambaia, bromélia? Elas precisam Sim. da árvore, mas elas não são parasitas. Elas não destroem a árvore. Não é erva de passarinho. Exatamente. Então, de repente, aquela pessoa entra na tua vida e se adapta de tal maneira no teu tronco, vamos dizer assim, que vira um parasitismo, entende? Que talvez seja esse tal de amor fusional no lado negativo, né? Porque aí, claro, se a pessoa não te quer... É de poder e de posse, né? Tu vai morrer. Fica uma coisa de... Porque o parasita
nesse tipo que eu estou falando, parasitismo na árvore, quando tu corta as folhas e arranca, a tendência é ele morrer. Para salvar a árvore, tu tem que matar a parasita. E aí me parece que essa estrutura de paixão, ela pode te levar a ter várias pessoas tentando ser parasita em ti. Ou tu, cada vez que entra num romance, a tendência é ser parasita do outro. Então é uma coisa muito complicada, né? Estabelecer os teus limites e manter a tua privacidade. Exato. Um amor bom, então, usando a metáfora que tu está usando, é que essa pessoa seja uma orquídea na minha árvore. Isso. E que enfeite a árvore da minha vida, né? Exatamente. Uma samambaia, uma orquídea, uma bromélia, mas não uma barba de velho, sabe? E principalmente a árvore de passarinho, que realmente vai secando a árvore. Sim, acaba com a seiva da árvore, né? Tu vê que o que nós estamos falando se aproxima daquilo que a gente chama simbioses. As relações simbióticas são boas desde que um não esgote o outro. Então, a vivência simbiótica, onde eu vivo porque tu vive em mim, ou que tu vive para mim, ou que tu vive comigo, me deixa cada vez melhor, porque nós dois vivemos numa simbiose e que os dois enriquecem, e não uma simbiose parasitária, onde um tira a energia do outro e o domina completamente. Sim, porque existe pessoa que é assim. Naturalmente, ela vai te deixar mal, né? Exatamente o que a gente sempre diz, que as pessoas, apesar dos lados bons que todos nós temos a vontade de poder, de dominação, de egoísmo, de narcisismo, de exigências exageradas e de, principalmente, usar o outro como objeto de abuso e simplesmente uso. E sempre usando o outro de uma forma errada de ganhar poder através do outro e não entendendo o outro como igual a mim. Esse é um dos grandes problemas de relacionamento. Nós temos aqui uma pergunta, uma fala da nossa amiga Lúcia. Vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutor Maia. Hoje o programa me fez lembrar as vezes que eu levava a minha mãe no hospital. A minha mãe tinha problema de coração grande, como se diz, né? Então, às vezes, ela se incomodava tanto em casa com meu pai, com a doença, que meu pai tinha câncer também, e ela se incomodava tanto, que ela ficava com falta de ar, ela ficava mal. E as minhas irmãs brigavam comigo por causa disso. Daí eu pegava ela e dizia, mãe, vamos para o hospital. Aí nós ia lá para o hospital, ali pro cardiologia. Chegava lá no cardiologia, ela sentava naqueles bancos, conversava com um, conversava com outro, e falava do meu pai, porque meu pai isso, porque meu pai é aquilo. Daqui a um pouco ela já não tinha mais falta de ar, ela já estava melhor. Aí chegava perto dela entrar na sala do médico, né? Primeiro medir a pressão, depois entrar na sala do médico, ela já começava de novo. Aí até que ela fez amizade com uma doutora cubana muito querida, Janissa, ou Janice, uma coisa assim. Aí ficou amiga da doutora, ela queria estar sempre lá, porque a doutora conversava muito com ela, isso, aquilo. Então, as pessoas não se tratam, né, quando necessário. E quando ela chorava, assim, que ela estava chorando, alguma coisa, às vezes ela chorava de sacudir toda. E eu dizia, mãe, porque a senhora está chorando. Ela sempre dizia, não, eu não estou chorando. Não, é um mal-estar que me deu. Isso é espiritual. Nunca assumia que estava precisando de ajuda. Esse é o problema, né, doutor Maia? Aí, claro, acabou afetando cada vez mais o coração que já estava doente. Se tivesse procurado uma ajuda, não teria, de repente, estaria aqui ainda. Mas isso se deu tudo o que eu comentei ontem com a Beatriz, o fanatismo religioso. Bom dia. Bom dia. Só avisando as amigas que alguém pode, né? A Lúcia está fazendo assim. A Lúcia está com alergia ao ar-condicionado. Tem muita gente que está com esse problema
de nariz entupido, fica se sentindo mal por causa do ar-condicionado, e nesses dias, hoje não, né? Mas nesses dias aí não deu para ficar fora do ar-condicionado. São Nossa, problemáticas. coisa horrorosa, né? É. Mas a Lúcia tem razão, são pessoas, vamos dizer,